Nós te louvamos. Tu és, Senhor, merecedor de toda honra e toda glória. Pai, em nome de Jesus, toda glória seja dada ao Senhor. Toda glória. Espírito Santo, Jesus, meu Pai, recebam a glória. Seja adorado nesse momento, Senhor. Seja magnificado. Nós queremos adorar ao Senhor verdadeiramente, não de boca, não de palavras, mas de fato, de verdade. Nós queremos exaltar o Teu nome. Nós, agora, em nome de Jesus, nós proclamamos que a palavra do Senhor vai ser proclamada, vai ser proferida. Proclamamos que ela vai sair daqui, da Tua palavra, e vai entrar na mente e no coração dos irmãos. Nós proclamamos que o Senhor é santo. Nós proclamamos que aqui, neste lugar, nada é mais importante que o Senhor. Nós proclamamos que o Senhor tem liberdade neste lugar para falar aos nossos corações nesta noite. Nós proclamamos que santo é o Senhor. Nós repreendemos todo o mal e não vamos gritar por isso, apenas falar. Estão proibidos de manifestar todo principado, toda potestade, todo demônio, toda força espiritual do mal, porque somente Jesus, o Espírito Santo, nosso Pai Celeste, tem primazia, tem adoração neste lugar. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Nós queremos proclamar a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Estivemos em oração essa tarde, clamando ao Senhor que nos desse uma palavra rema, sabe, uma palavra firme para os nossos corações nessa noite. E Deus nos impulsionou a continuar falando sobre algumas coisas que nós temos falado já na semana passada, nessa semana. E esse fim de semana, na sexta-feira, nós estivemos aqui fazendo um trabalho de evangelismo. Por que evangelismo? Porque é a razão do Evangelho, é proclamar a palavra do Senhor, proclamar a salvação, e a salvação verdadeira, irmãos. Nós estamos cheios de falsos profetas, falsas igrejas, falsos testemunhos, falso tudo. É igual quando você compra um produto, você acha que é uma coisa, aí vem um falsificado. É o Evangelho verdadeiro que nós pregamos, o Evangelho de Jesus Cristo, que salva, que cura, que transforma vidas. Nós temos visto como Deus tem transformado vidas verdadeiramente neste lugar. E este é o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho que transforma, onde há arrependimento, onde há mudança de vida. Gente, se não tem mudança de vida, não houve transformação. Se não houve transformação, Jesus não entrou. Está entendendo? Nós precisamos de mudança de vida. No sábado, até estava conversando com esse sábado eu recebi alguns irmãos lá em casa. Hoje também nós tivemos uma mini festa de aniversário lá do André. Depois pode dar os parabéns, pode dar presente também, né, André? Você está aceitando, né? Aniversário dele hoje. E a gente estava falando sobre vida verdadeira, sobre arrependimento. A vida cristã, irmãos, é a vida verdadeiramente de mudança de vida. E eu separei alguns trechos das últimas palavras de Jesus, quando ele saiu. O texto está meio embolado aí, mas eu vou ler. Eu fiz uma montagem dos textos que Jesus falou. Eu queria que você prestasse atenção. E, irmãos, 20 minutos, 15 minutos no máximo nós vamos pregar. Então, você não precisa levantar para beber água, ninguém vai morrer de sede agora. E aí só vai levantar caso haja assim uma extrema necessidade, porque você tem que priorizar a palavra. Você passou a semana inteira sem ouvir a palavra, às vezes aqui na igreja. Então agora é o momento da gente dedicar a ouvir o que Deus tem para nós, porque no YouTube a gente ouve o que a gente quer ouvir, no rádio a gente ouve o que a gente quer ouvir. Mas agora, aqui, você vai ouvir o que Deus tem para você nessa noite. Amém, irmãos?
E Deus fala, é só abrir a palavra, abra a Bíblia e Deus vai falar com você. Então eu vou ler um texto. Jesus falou antes de subir, ele falou assim, olha, e lhes disse aos discípulos que estavam reunidos com ele: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Arrependimento de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles e confirmando a palavra que os sinais que se seguiram. Amém. Irmãos, isso aqui é um trecho de Mateus, de Marcos, de Atos e João. Eu peguei uma síntese de todos os textos e para mostrar que as coisas que Jesus falou um pouquinho antes de subir. E uma das coisas mais importantes que ele fala é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu quero te perguntar, olhe para mim agora, pensa aí, olha para mim agora. Quem está conversando, olha para mim, presta atenção. Você já pregou abertamente para uma pessoa, assim, você chegar para ela e falar assim: olha, você precisa de Jesus, Jesus veio, morreu por você, ressuscitou, e é necessário que você se arrependa dos seus pecados. Gente, sabe uma coisa que nós não estamos falando? Que as pessoas têm que arrepender. A gente não está falando isso. Aí as pessoas vêm para a igreja, vão sentando e não se arrependem da vida pecaminosa que estão levando. Presta atenção. Onde não tem arrependimento, não tem mudança de vida. Se você não mudou de vida, será que Jesus está aí com você? Será que o Espírito Santo mora e está fazendo uma revolução na sua vida? A primeira coisa que acontece na vida cristã é arrependimento. Se você não se arrependeu dos seus pecados, eu devia até perguntar: será que você está salvo? Será que se você morrer, Deus nos livre e guarde, mas será que se você fechar os olhos aqui, você vai abrir os olhos no céu ou longe de Deus? É uma pergunta que eu quero te fazer para você pensar. Ontem mesmo, essa semana, 2 semanas atrás, a gente começou a evangelizar uma família e começamos a conversar. Gente, nada é por acaso, nada, ponha isso na sua cabeça, nada é por acaso. Se Deus colocou uma pessoa na sua frente, prega o Evangelho para ela, prega o Evangelho, porque você não sabe o último dia dela. Você quer pregar o Evangelho? Abre o seu coração e abre a sua boca e deixa Deus falar. E nós vamos continuar, irmãos. As pessoas estão sedentas do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós fizemos na sexta-feira aqui um grande evangelismo aqui. Os irmãos saíram distribuindo folhetos, saíram distribuindo revistas, entraram nos bares aqui da frente, pregaram o Evangelho. Gente, foi uma bênção. Depois você pergunta para quem veio se realmente se a gente fizer de novo sexta-feira, eles vão querer vir. Vão, porque foi uma bênção. Porque quando a gente prega o Evangelho, a gente se sente
parte do corpo de Cristo. E eu queria falar para vocês que apenas 5%, olha só, 5, você pega 100, tira 5 e deixa 95 de fora. 5% dos cristãos levaram um pecador a Jesus. Isso é uma pesquisa. Gente, 5%. 5%, se tivesse 100 pessoas aqui, 5 pessoas levam um pecador ao arrependimento, e outros 95, não estou falando que é dessa igreja, tá? Estou falando que é uma média geral entre os cristãos, que só 5% levam um pecador ao arrependimento, pregam a palavra. 5%. 95% das pessoas nunca levaram uma pessoa a Jesus. Às vezes nem os de casa, às vezes nem um amigo, um vizinho. Graças a Deus que não é assim aqui, porque você olha para as pessoas que estão aqui, a gente vê que elas são resultado de outras pessoas que trouxeram a Jesus. Eu tenho muitas pessoas com as quais eu converso, eu vou atrás, às vezes a pessoa me liga, às vezes alguém me liga, pastor, converse com o fulano de tal, ele está precisando, isso, aquilo, a gente vai lá e ora, e aí a pessoa vem a Jesus. Então é importante que a gente tenha essa consciência de levar o Evangelho. E tem uma outra pesquisa, que apenas 2% das pessoas testemunham da sua fé para os outros. É lógico que isso não é padrão aqui, porque eu sei que todos vocês pregam no trabalho, em casa, nas suas, aonde vocês vão. E eu tenho deixado essas revistas comigo lá em casa, dentro do carro, aonde eu vou. Por exemplo, o cara vem entregar água lá em casa, eu entreguei a revista para ele e falei assim: olha, Jesus quer entrar na sua vida. Dei a revista para ele, o cara veio entregar água, e aí ele falou assim: essa revista é para o pessoal da minha empresa ou para mim? Não, é para você. Não, eu vou guardar para mim e vou ler lá em casa. Então, quando você proclama a palavra, você abre a oportunidade para que as pessoas ouçam o Evangelho. E uma evidência de que uma pessoa foi salva é que ela quer levar outros para a salvação. Gente, quando a gente tira uma foto assim, foi um grupo lá em casa, a gente tirou a foto. Qual que é a finalidade de eu fazer a foto? É mostrar para as pessoas. Vou fazer uma foto para guardar? Então, se a gente, às vezes você faz um vídeo legal de alguma coisa que aconteceu na sua casa, e se você não postar nas suas redes sociais, não postar para os seus amigos, seus parentes, qual que é a finalidade daquele vídeo? Então, da mesma forma, nós que temos a Cristo, temos a salvação, temos a nova vida, a gente precisa testemunhar do que a gente teve, da nossa vida para outras pessoas. É uma evidência, se a gente recebeu Jesus, houve mudança de vida, Jesus vem restaurando a sua família, restaurando a sua vida. É normal que a gente queira que as outras pessoas conheçam. Lembra da mulher samaritana? Jesus, ele mudou o caminho dele para passar dentro de Samaria, e ele sabia que lá ele ia encontrar a mulher samaritana. Lembra que a mulher que ele falou, me dá água? Aí ela falou assim, aí ela foi falar, mas o que um judeu está falando comigo? E aí ele falou assim, ele falou para ela, vai na sua casa e traz seu marido. Ela falou, não. E aí ela percebe que Jesus é o profeta, e ela foi a primeira pessoa que Jesus falou, eu sou o Messias. E na mesma hora em que ela viu que Jesus era o Messias, ela já correu na cidade. Ela correu na cidade, e enquanto os discípulos chegaram, o povo começou a chegar também, porque ela já foi lá anunciar Jesus. A mulher samaritana, assim que ela percebeu que Jesus era o Messias, ela já começou a proclamar a Jesus. O gadareno, aquele cara que Jesus expulsou os demônios dele, ele vivia nos sepulcros, na mesma hora que ele foi salvo, ele já começou a pregar o Evangelho. Jesus falou assim, deixa eu ir junto com o senhor. Não, vai lá e fala para as pessoas daquilo que você tem ouvido.
E Saulo, outro exemplo, Saulo, ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus. Irmãos, toda pessoa que tem um encontro com Jesus tem a sua vida mudada. E Saulo, na mesma hora, ele já queria ir para a sinagoga. Aí o Barnabé falou: não, mas que é isso? Eles vão te massacrar lá porque eles sabem que você persegue a igreja. Não, eu tenho que ir lá pregar o evangelho. Ele foi sabendo que ele corria risco de vida. 80% das pessoas não permanecem na igreja, não permanece. Muitas vezes a pessoa vem, aceita Jesus e fica aí, aprende um pouquinho e depois facilmente ela é atraída pelo Satanás, pelos seus demônios, pelas coisas do mundo. Por que essas pessoas não permanecem? Muitas vezes, irmãos, é por uma falha nossa. Sabe o que é? Muitas vezes a gente prega, sem querer, a gente prega um evangelho mais ou menos, ou um falso evangelho, mesmo sem a gente perceber. Por exemplo, a gente chega e fala assim: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um plano, realmente, Deus tem um plano, mas muitas vezes a gente chama a pessoa tentando pegar a pessoa naquilo que ela vai, de uma necessidade dela, e ela tem, a primeira coisa que ela precisa entender é que ela precisa se arrepender dos seus pecados. Muitas vezes a gente usa estratégias para atrair as pessoas, o que é certo, mas a gente tem que falar a verdade. O negócio é o seguinte: muitas vezes você vê uma placa assim na igreja: pare de sofrer. Aí a pessoa está sofrendo, ela fala assim: não, venha para Jesus que você vai parar de sofrer. Irmãos, muitas vezes a tribulação aumenta, muitas vezes a situação piora muito depois que a gente aceita Jesus. Aí a gente vai falar com ela: olha, vem para Jesus, você vai parar de sofrer. Não vai não, vai aumentar um pouquinho, mas agora é Jesus conosco. Pode vir a tempestade que tiver, mas Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, está tudo bem. Amém, irmãos? Então eu quero corrigir algumas coisas que muitas vezes a gente fala. Vem para Jesus que as coisas melhoram. E aí a pessoa vem a Jesus pensando assim: eu vou para resolver um problema meu, uma necessidade. Por exemplo, eu estou precisando eu estou com um problema financeiro, Jesus vai resolver. Eu estou com dor, Jesus vai resolver. Eu estou pobre, sozinho, necessitado, Jesus vai resolver. Aí o que atrai não é o evangelho, o que atrai é o desejo da pessoa em ter coisas, a pessoa em ser próspera. Aí o que atrai a pessoa é às vezes o desejo dela se sentir parte de um grupo, e na verdade não é isso. Na verdade a gente pode ser até uma estratégia inicial, mas a gente tem que ser claro: olha, Jesus, Ele veio, mas é necessário que você se arrependa dos seus pecados. Muitas vezes a gente começa a pregar o evangelho para uma pessoa, você começa a falar de Jesus, a pessoa já começa a pensar assim: se eu me tornar um cristão, um crente, eu vou ter que parar com isso, eu vou ter que parar aquilo, eu vou ter que perder, eu vou perder, não, é melhor eu vou continuar na minha vidinha mesmo. E aí a pessoa, ela já começa a pensar o que ela vai perder. Na verdade, o que ela vai ganhar é infinitamente mais. Muitas vezes a gente fala de forma errada, e aí o evangelismo, a pessoa ela vem e começa a ver que não era bem aquilo que ela estava achando. Ela achou que ela ia ser próspera, ela achou que ela ia ser rica, ela achou que não ia ter mais problema, ela achou que não ia ter mais dificuldade nenhuma. Ela fala: mas então, é isso, irmãos. O evangelho tem que ser verdadeiro. Quando nós vamos proclamar o evangelho, nós temos que falar: olha, primeiro, Jesus salva. Jesus quer ter comunhão com você, mas Ele precisa primeiro que você se arrependa dos seus pecados. Arrependa da vida que você está tendo, para que você seja alcançado pelo Senhor. Eu queria chamar aqui a Valeriane. Pode vir aqui, Valeriane. Irmãos,
nós estamos falando sobre o verdadeiro evangelho. E quando a gente vai testemunhar, o que é testemunhar? Irmãos, quando você vai ler na Bíblia, você vai ver na vida de Paulo, aí quando ele vai testemunhar, ele fala assim, eu era assim, Jesus entrou na minha vida, tive um encontro com Jesus e minha vida foi mudada. Então isso é o testemunho. Testemunho é o que aconteceu com você, e isso vai ser uma estratégia de evangelismo para você ganhar aquela pessoa para Jesus. Aí a Nilza vai preparando também. Senhor, igreja, amém? Então, o pastor pediu que eu trouxesse o testemunho que eu dei sexta-feira, né? Então vamos lá. Eu falei assim, que antes de eu conhecer Jesus, eu era uma pessoa totalmente arrogante, né? Eu tinha as minhas limitações, eu era uma pessoa que eu tinha um complexo de inferioridade tão grande, que eu não me achava nada. Eu era uma pessoa mais feia, eu era a pessoa mais inútil. Eu estava pensando assim, olha, quem sou eu? Ninguém no meio de 1 milhão de gente, ninguém me ama, nunca me senti amada por ninguém, né? Apesar de eu ter uma família muito grande, eu não me sentia amada. Tinha pessoas à minha volta. Quando alguém me elogiava, eu achava que era de falsidade, né? Porque o Satanás, ele faz isso com a gente. Ele faz ali na brecha, claro, né? O Satanás não tem poder para trocar na nossa vida se ele não der brecha. Mas era assim, a minha vida assim, e uma pessoa totalmente arrogante, porque nesse complexo de inferioridade, para mim não me magoar, para eu não me sentir magoada pelo que as pessoas falavam comigo, eu ficava no defensivo. Então se alguém viesse falar qualquer coisa comigo, eu já estava lá para atacar, né? Eu no meio das pessoas, eu queria ser a maioral para ninguém me menosprezar, né? Só, gente, que eu tenho visto uma transformação tão grande. Um cuidado de Deus na minha vida tão grande, ele me libertou desse complexo, sabe? Eu não me sinto mais feia, eu me acho linda. Eu era magra na época, agora eu sou gorda, eu me acho linda do mesmo jeito, né? E assim, nada, as pessoas às vezes falam coisas que me magoam, me chateiam, eu fico chateada, fico raiva na hora, mas logo passo, não guardo aqui dentro do meu coração, né? Porque o Senhor transforma a vida de quem quer de verdade. Né? Eu vou falar, a Rose falou assim sexta-feira, gente, impactou muito eu. Gente, eu não era assim. Agora eu estou tão feliz, essa igreja está me fazendo bem. Só que a gente sabe que é o Espírito Santo. Amém. Porque quando ele vem na nossa vida de verdade, que a gente dá espaço ao Espírito Santo para transformar a nossa vida, a gente é mudado. E a gente começa a ter atitudes diferentes. Então é isso que eu queria falar, gente. Quando o Espírito Santo transforma a nossa vida de verdade, realmente, a transformação, a mudança, quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita o Espírito Santo na vida da gente, né? Então é isso que eu queria falar para os irmãos. Amém. Glória a Deus. Vem cá, Nilza. Nilza também vai dar um breve testemunho. Irmãos, evangelismo é isso. Você conta quem você era. Porque a Rose, né, ela estava ali toda pulando lá fora no meio das músicas, e foi uma bênção. A Nilza vai dar um breve testemunho também de como era a vida dela quando Jesus entrou. Então, irmãos, como o pastor falou, né? A gente tem que ter transformação de vida, né? Jesus transformou minha vida assim. Antes eu era uma pessoa assim, eu gostava muito de balada, forró. Nossa, gente, eu podia falar assim, hoje tem amor de forró, hoje tem dinamite. Gente, eu amava, eu adorava. Eu adorava Deus, eu adorava o mundo. E gostava muito de beber. Eu bebia cerveja demais. De gospel, né? Sabe? Aí, quando falaram de Jesus para mim, minha mãe falou assim um dia, irmã, tá com som. Minha mãe passa uma roupa, deve ter igreja, falou assim comigo. Oh Deus, se eu soubesse como é bom servir o Senhor Jesus, você não ia para o som, a balada, e no meu coração ficava assim, aonde? Que coisa rica lá, quietinho, da onde que eu trocar minha balada por igreja? Aquela quietinha, ora, quando ele vai embora, que trem ruim. Só que eu não falei com ela, aquela palavra dela entrou dentro do meu coração, né? E eu peguei aquela palavra para mim. E quando Jesus escolheu me chamar
Glória a Deus. O mundo, a glória de Deus. E eu agradeço ao Senhor Jesus por tudo, porque nós temos que ter testemunho de vida. Sabe por que, minha pastora? Quando nós pregamos no moço, ele estava com a latinha de cerveja. E a gente falando de Jesus para ele falou comigo e tentando esconder a latinha de cerveja. Eu falei assim para ele, não precisa esconder. Eu também fui assim, eu bebia. Não precisa ficar constrangido. Quem muda é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo. Amém. A partir do dia que eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, ele se tornou meu dono e transformou minha vida por completo. Aí ele ficou mais solto, aceitou a gente falar de Jesus, nós oramos para ele, convidamos ele para vir congregar com a gente. Então foi muito bom. Jesus transformou minha vida e eu não tenho. Assim, gente, o que ficou lá para trás, eu posso falar com vocês que eu entendi de tudo que eu fiz na casa. Eu não entendi. Porque eu não conhecia a palavra. Gente, se fosse hoje, tudo que eu fiz na casa eu não faria mais. Mas Jesus transformou a minha vida e vai transformar a vida daqueles que querem aceitar Ele como Senhor e Salvador. Eu agradeço muito, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem sabe no domingo que vem eu te chamo para poder dar o testemunho. Depois, quem sabe domingo que vem eu chamo a Priscila para poder dar o testemunho, mais alguns irmãos. Irmãos, então, o principal no evangelismo é você, primeiro você começa a falar alguma coisa que vai talvez chamar a atenção da pessoa para ela olhar para você, mas depois você tem que falar do arrependimento. A pessoa precisa entender que ela precisa se arrepender dos seus pecados e levar a pessoa a saber primeiramente o que é pecado, porque muitas vezes ela não reconhece que está pecando. E a boa notícia, o Evangelho são as boas novas da salvação. Então a boa notícia, ela começa com a má notícia. A má notícia é que todos pecaram. Todos pecaram. Eu, você, todos pecaram e necessitam da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Irmãos, há esperança. E aí você vai falar para ela, olha, Jesus morreu por você. Verdades bíblicas. Jesus morreu por você e você precisa tomar uma atitude em relação a esse sacrifício que Jesus fez por você. Então, irmãos, só para você ter uma ideia, na Índia, como que nós precisamos pregar o Evangelho? Na Índia, lógico, a gente não vai lá na Índia, mas é para você entender, na Índia são 360 milhões de deuses, eles têm 360 milhões de deuses. A África está toda mergulhada em feitiçaria e 40 milhões de pessoas ainda não têm a Bíblia, não conseguem ler a Bíblia, porque não tem a Bíblia no idioma deles. Está entendendo a urgência da gente pregar o Evangelho, mesmo aqui numa cidade que tantas pessoas dizem que conhecem a Jesus, mas conhecem Jesus só ali, vê o crucifixo que anda aqui no pescoço, conhecem a Jesus aquele ali, morto numa cruz, mas não conhecem a Jesus, de andar com Ele, de ouvir a sua palavra, de ouvir os seus conselhos, de ser o seu servo, né? E na Europa é um continente que foi talvez foi o berço do Evangelho, que levou o Evangelho para o mundo inteiro. Hoje está afundado em ateísmo, as pessoas não creem mais em Deus. No Oriente Médio, o islamismo, gente, o islamismo, sabe como é que eles crescem? Eles crescem na proliferação de pessoas, né? Um cristão, ele tem às vezes 1 ou 2 filhos. O islamismo tem 7, 8, 9, 10 filhos. E aí eles vão proclamando a fé deles aos pais, os filhos. Eles não permitem que os filhos saiam da religião deles. E é obrigatório. Se um dia a pessoa se negar a servir o Deus deles, ele é expulso da família. Ele é renegado, ele perde o direito à herança, a tudo. Então as pessoas ficam dominadas pelo medo de, às vezes, querem seguir a Jesus, mas não podem por causa da pressão da família. Então o mundo está perdido.
precisando do Evangelho. Mais de 50 milhões de pessoas morrem todos os anos. 50 milhões. Você imagina tantas pessoas morrendo e muitas delas indo para o inferno. As falsas religiões aumentando. Nós precisamos pregar, irmãos. Nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. Porque não sabemos amanhã se a pessoa que a gente está do nosso lado vai estar viva. Todo dia eu estou lá em casa, aí passa o carro assim, nota de falecimento. Aí eu falei, mais um foi embora hoje. Será que ele foi com Jesus? Gente, a coisa mais terrível que tem é você ir pregar no velório de uma pessoa que não tem Jesus. Só aqui na cidade eu já fui uns 5 velórios pregar, e para pessoas pregar em lugar onde as pessoas, a gente sabe que não tiveram compromisso com Deus. E aí é Deus que sabe, mas pelo que as pessoas falaram, a gente viu que a pessoa não teve chance de salvação. E aí você vai falar o quê? Que nós vamos nos ver lá no céu? Como? Vou falar o quê? Vou chegar e falar. Aí eu chego e prego para as pessoas, fulano já foi embora, isso aqui é só um corpo, e aí agora é nós e Deus. O que você vai fazer? E aí eu prego lá e falo, olha, a vida é curta, nós temos que ter um compromisso com Deus, que Jesus morreu e ressuscitou por nós, e nós precisamos ter um compromisso com Ele. Em 2 Timóteo 4, de 2 a 4, ou quer que você põe para mim? Pode tirar esse texto aqui, João. 2 Timóteo 4, de 2 a 4. Prega a palavra, insta, ou seja, insista, quer seja oportuno, quer não. 2 Timóteo 4, 2 a 4. Corrige, repreende, pois haverá um tempo, repreende, exorta com toda longanimidade, paciência e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando as fábulas. Irmãos, sabe uma coisa que a gente tem percebido? As pessoas que não foram discipuladas na igreja, eles sempre ficam assim, oscilando. Lembra que lá em 2022 a gente começou a fazer um discipulado geral em toda a igreja? Depois nós tivemos alguns problemas e paramos o discipulado. Mas enquanto nós estivemos discipulando as pessoas, elas permaneceram na igreja. Porque o discipulado é um ensino assim, vão junto, vão andar junto e vão falando, vão ensinando. Todas as pessoas que foram discipuladas estão firmes na fé. E aí, Paulo fala para Timóteo, olha, repreende, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Você começa a falar de Jesus, a pessoa, ali mesmo, aqui mesmo nós vimos, os irmãos que estavam pregando aqui, na rua, algumas pessoas não aceitaram nem conversar. Às vezes a gente dava um presente, dava uma revista, não quero não. Tem pessoas que há um tempo que eles não suportarão a sã doutrina. E o último texto que eu vou ler para a gente encerrar, Ezequiel 3:18 a 21. Deus vai cobrar de mim e de você. Tá? Deus vai cobrar de mim e de você. Quando você chegar na presença dele, não pense que vai ser só felicidade, não. Vai ter um tempo de julgamento. Julgamento das nossas obras. A salvação a gente decide aqui na terra. Então, irmãos, presta atenção. O tempo de salvação é aqui, agora. A Bíblia diz que é todos
a todos está ordenado, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Então não tem um intermédio, né? Muitas vezes a pessoa acha, não, vou fazer uma oração aqui para ver, quem sabe a pessoa ela sai de um lugar, vai para outro. Não existe isso, irmãos. Não tem isso. Quando Jesus estava contando a parábola do rico e do Lázaro, o Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, e o rico já foi direto para o inferno. E aí o rico estava assim: ó Senhor, manda que o Lázaro molhe uma pontinha de água e refresque a minha língua. Aí Jesus falou assim: não tem jeito. E aí o rico falou assim: então manda alguém lá para pregar para minha família, faça com que Lázaro ressuscite, vai lá pregar com a família. Aí Deus falou assim: olha, se eles não ouviram, lá ele tem os profetas e tem as pessoas para falar, que eles ouçam. Então aí Jesus falou assim, aí Deus falou na parábola, ele falou assim: olha, existe um grande abismo entre nós e vós, e não tem como voltar, não tem como passar de um lado para o outro. Gente, é enganação esse negócio que você morreu e aí vão rezar, vão orar para a pessoa passar de um lugar para o outro. Não existe, não tem base bíblica. Gente, isso aqui é a nossa regra de fé, não tem outra coisa. Então, morreu, ou você vai se encontrar com o Senhor, ou você vai para o inferno. Essa semana eu ouvi uma coisa ridícula, um cara falando assim: eu ir para o céu e chegar lá todo mundo assim, quietinho? Não, eu quero ir com a galera. Eu quero ir com a galera. Não, eu quero as festas. Vai ao inferno, deve estar cheio de cerveja. Coitadinho. Na hora que perceber, já é tarde demais. E aí a pessoa falou assim: não, eu vou encontrar com aquele pastor lá. Não vou mesmo. No céu não, eu quero ir para o inferno. Gente, as pessoas não têm ideia do que elas falam, não fazem nem ideia do que é inferno. Gente, inferno é a ausência de Deus, inferno é sofrimento eterno. E é isso que você precisa se conscientizar, de não permitir que o seu parente, seu amigo, seu esposo, sua esposa vá para esse lugar. Nós precisamos alertar essas pessoas. Olha só, Ezequiel 3,18: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, e nem falares para avisar o ímpio é a pessoa pecaminosa, acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida. Vou ler de novo, guarda esse versículo. Quando eu disser ao ímpio, quando Deus está falando com Ezequiel, quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, e eu não avisar o ímpio que ele vai morrer, que você não avisar ele do seu mau caminho para salvar a sua vida, e aquele ímpio morrerá no pecado. Aquele ímpio morreu no pecado, olha só: mas o seu sangue da tua mão o requererei. Deus está falando que Deus vai requerer o sangue da sua mão, daquela pessoa que ele falou assim: prega para aquele ali. Ah não, Senhor, estou com vergonha. Prega para aquele outro. Olha, aquele outro, você está vendo que ele está indo para o inferno e não está avisando. E aí, mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Deus não vai cobrar de você porque você falou, você já falou na sua família: gente, vão tomar vergonha, vão fazer isso, vão seguir o caminho do Senhor, vão buscar o Senhor, vão parar de fazer a coisa errada, vão parar de pecar. Então, irmãos, presta atenção: Deus vai cobrar de nós, as pessoas que nós devíamos pregar, ensinar a palavra, e nós não fizemos. E que Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus alerte a igreja para estarmos evangelizando. Irmãos, nós precisamos evangelizar o tempo inteiro. Se você levantar de manhã e falar assim: Senhor,
Hoje eu quero falar mais de Jesus para as pessoas. Deus vai providenciar situações para você falar, mas se Ele não providenciar, você vai e providencia um meio. Sabe, tem um folheto ali, tem vários folhetos ali atrás, pega os folhetos, põe na carteira. A minha carteira ela está cheia de folhetos. Sempre que eu preciso, que eu estou num lugar, eu vou no açougue, vou na padaria, em qualquer lugar que eu não tenho costume de ver, às vezes vejo uma pessoa nova, eu entrego um folheto e falo: olha, Jesus quer ter um relacionamento com você. E aí nós precisamos pregar o Evangelho da forma verdadeira, o verdadeiro Evangelho. Amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus possa completar essa palavra. Irmãos, essa palavra não é uma palavra de exortação, é uma palavra de incentivo, sabe? Para que você evangelize mais. Nós não queremos aqui, irmãos, simplesmente encher as cadeiras que estão vazias. Nós queremos despovoar o inferno. Amém? Despovoar o inferno. Lá no seu trabalho, dificilmente alguém virá para essa igreja, mas você vai tirar ele do inferno. Olha que bênção. Você vai melhorar o seu ambiente de trabalho. Então muitas vezes a gente fica assim: vou pregar para essa pessoa aqui, mas ela nem vai lá para a minha igreja. Irmão, quem está pensando nisso? Se ela quiser vir para cá, amém, glória a Deus. Mas nós precisamos despovoar o inferno. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma semana que se inicia. Senhor, nós queremos colocar aqui nas Tuas mãos esse ministério, esse trabalho. Abençoa, Pai, cada irmão que está envolvido nesse ministério do canto na casa do Senhor. Nós sabemos da importância do louvor ao Senhor, da adoração, e nós queremos proclamar que esse equipamento é do Senhor. Sabemos que as coisas estragam mesmo, mas nós repreendemos todo o mal, repreendemos toda a ingerência do mal. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada pessoa. Abençoa o Mateus, Senhor. Abençoa a Cláudia, minha vida, a Rosinha, a Nilza. Abençoa o Lucas, Senhor. Abençoa também a Tati, todas as pessoas que estão envolvidas diretamente, as meninas ali do projetor, o Cauã, Milena, a Kathleen, em nome de Jesus, continua abençoando a cada um, Senhor, e que a bênção do Senhor esteja sobre este lugar. Ó Deus, nós queremos pedir que essa semana seja uma semana cheia da Tua presença, cheia de evangelismo, Senhor, que possamos proclamar o Evangelho do Senhor, proclamar a Jesus ressuscitado, proclamar o arrependimento para a remissão de pecados, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, prospera a Tua igreja, prospera, cura a Tua igreja, envia uma palavra de cura para os irmãos aqui, Senhor, os irmãos que estão necessitados de cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu proclamo sobre o seu Joaquim, proclamo um coração novo. Pai, só tem atendido a tantas orações nossas no grupo da igreja, de pessoas que às vezes nem são da igreja. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo seu Joaquim, em nome de Jesus. Pai, cura, Senhor, envia a palavra de cura sobre ele. Você sabe quão necessitado ele precisa dessa cura para ter uma vida normal. É um homem novo, Senhor, tem muita vigor ainda, tem muito a oferecer ao Senhor. Em nome de Jesus, nós proclamamos a sua cura, Pai, em nome de Jesus. Pai, os irmãos que também necessitam de cura, nós não sabemos todos, mas cura, Senhor, envia o Teu Santo Espírito, sopra sobre nós a unção de cura nessa noite. Pai, é a Tua igreja que está orando, a igreja em concordância. O Senhor disse que se 2 ou 3 concordarem a respeito de que pedirem, será ouvido pelo Pai. Pai, nós concordamos e pedimos ao Senhor, envia um anjo curador, envia sobre o seu Joaquim um coração novo, artérias boas que possam transmitir o sangue por todo o seu corpo, ele possa ter uma vida normal. Abençoa também Dona Ana, Pai, dê a ela
uma vida saudável, Senhor, uma vida cheia do Espírito Santo, mas também com saúde, Senhor, saúde para que ela possa levantar todos os dias, agradecer ao Senhor e estar fazendo as coisas que é necessário dentro de casa, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós oramos por ela, oramos para que todas as pessoas recebam a cura do Senhor. Pai, em nome de Jesus, envie uma bênção financeira para nós, Senhor. Você sabe que eu também estou preciso de uma bênção financeira, de algumas coisas que estão amarradas no mundo espiritual. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, libera, Senhor. Envia os anjos, Senhor, a retirar os problemas, os embaraços dos juízes, dos cartórios, para que a bênção do Senhor chegue para nós. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir que o Senhor possa liberar uma bênção financeira para os irmãos que têm negócios próprios, envia novos negócios para eles, Pai, envia fretes novos, envia carros bons, clientes bons, manda, Senhor, sobre as pessoas que são vendedores, manda clientes bons, pessoas que prestam serviço, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, abençoa a Priscila, Pai, que ali tem o seu ganha-pão, é necessário para ela trabalhar. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, abençoa ela, abençoa a Thaís e toda a sua casa, abençoa o Daniel onde ele está agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir pela Tainara, abençoa. Valeriane, põe a mão na barriga dela aí, põe a mão na barriga dela. Irmãos, a Tainara está grávida, né? Breve virá mais um, está para nascer. Nós pedimos nós vamos orar por ela. É tão bonito ver a igreja de mãos levantadas, em oração. Pai, é muito bonito isso, porque sabemos que o Senhor nos ouve a nossa oração. Pai, eu quero pedir pela Tainara, que essa gravidez seja uma gravidez normal. Retira todo o perigo, Senhor, de pressão, de dificuldades de circulação, em nome de Jesus. Opera no seu corpo, Pai, para que essa criança venha feliz, saudável, sem problemas emocionais. Retira, Pai, apaga todas as coisas, todas as dificuldades que ela tem passado. Senhor, só o Senhor sabe das dificuldades, mas em nome de Jesus, que o Senhor possa dar a ela o alívio, a resolução dos seus problemas, e o seu problema principal, que já está resolvido, que o seu nome está escrito no livro da vida, e ela tem um compromisso com Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa que ela possa ter uma semana tranquila, e que na hora que chegar a hora ela saiba que o Senhor está por perto, cuidando de tudo. Pai, leva-nos em paz, com a Tua graça, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, as doces consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos os irmãos, todos aqueles que amam o Senhor Jesus e aguardam a Sua gloriosa vinda, hoje e para todo sempre. Amém.